Olá, meu nome é Tiago e eu vou apresentar sobre o caso das controvérsias da construção do Muro de Israel e o posicionamento da Corte Internacional de Justiça diante do conflito, né? Irei abordar sobre o tema e nós iremos fazer uma ressalva sobre isso durante a apresentação. Então, primeiramente o contexto histórico, né? Israel, desde a sua criação, né, em 1947, pela Organização das Nações Unidas e a Palestina, nunca tiveram uma situação muito amigável. Os dois sempre entraram em contraponto, né? A Inglaterra, no caso, que deu apoio mesmo antes do Holocausto, né, o que foi terrível, da Segunda Guerra Mundial, deu também um apoio na Organização das Nações Unidas, e a Organização das Nações Unidas, atendendo essa situação, já que o povo judeu já foi muito perseguido, não na Segunda Guerra Mundial apenas, mas muito antes, desde os romanos, na Idade Média foram muito perseguidos. Então, tipo, principalmente para o movimento sionista, via-se essa necessidade de criar um Estado de Israel, que foi atendido, né, por meio da resolução número 181, que dividiu 56% daquela região da Palestina para Israel e 44% para os povos árabes. Lembrando também que Jerusalém não fez a parte da divisão, porque Jerusalém ele é palco para 3 religiões diferentes, como o Islã, que é, no caso, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, ficava certo que ele iria ficar sob a administração internacional. Então, ele já não entrava por parte dessa convenção que houve, tá? Nenhum dos dois povos ficaram satisfeitos, na verdade. Nem Israel, nem Palestina. Palestina, primeiramente, os árabes representavam 70% da população. E eles ficaram com a menor parte, tá? E eles não aceitaram. A Palestina não aceitou de jeito nenhum, tá? Só que Israel, tá? Israel aceitou, mas eles também não ficaram satisfeitos, já que eles ficaram no deserto do... A maior parte pegou o deserto do Negev, que sinceramente é escasso de recursos. Então, para ser sincero, nenhum dos dois lados ficaram satisfeitos com isso. Em 1948 teve a independência de Israel, e a partir daí só começou a ter conflitos. O principal a ser destacado até então foi, no caso, a Guerra de 6 Dias, que ocorreu em 1967. Lembrando que, tipo, também já em 1964, na segunda conferência de Cairo, é importante ressaltar que, tipo, muitos dos países árabes não tinham uma certa conversa, tá? Eles queriam a destruição de Israel e queriam que eles saíssem dali, tá? A guerra durou entre o dia 5 e 10 de junho, tá? Isso em 1967. E esse episódio, tá, que foi a Guerra de 6 Dias, ele fez com que Israel ele expandisse muito mais seu território. Tá? Isso vai ser muito importante quando a gente for discutir sobre a questão do muro e as decisões da CIJ. E isso, muitos palestinos, tá? Muitos árabes tiveram que ir para Síria, Jordânia e faixa de Gaza. Tipo, foi mais ou menos nesse estilo mesmo, que realmente tirou muitas famílias e, né, infelizmente teve seus problemas. E como expandiu, né, em 1987, lá nós temos o que irá chamar como Guerra das Pedras e mais tarde como a primeira Intifada. Claro que quando alguém expande, né, para o território, como Israel expandiu, vai ter revoltas, principalmente dos civis que estão por ali, que foi a primeira coisa que aconteceu, no caso na primeira Intifada, né? E isso só foi resolvido apenas em 1993 e veio com um acordo, que foi com o Acordo de Oslo. Porque eles resolveram o seguinte: as áreas que foram ocupadas por Israel, a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir em regiões, tá? No caso, a região A ficaria totalmente, né, para o lado da ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. Na região B, tá? Quando fosse assuntos de civis, ficariam a cargo da ANP. Se fosse assunto de segurança, seriam das forças de defesa de Israel.
E na região C teria o controle total, no caso israelense, do Estado israelense, do governo judeu. E isso perdurou até os anos 2000, quando o Ariel Sharon ele foi fazer uma visita à mesquita de Al-Aqsa. Isso não foi bem interpretado pelos palestinos. Os palestinos eles não gostaram muito da ideia, já que também aquele local é o terceiro local mais sagrado para a doutrina islã, ou seja, não foi muito bem interpretado. Só que já nessa questão do conflito, teve a segunda intifada. A segunda intifada não foi tão leve quanto a Guerra das Pedras, que foi questão de civis, já que envolviam organizações paramilitares, tá? E essas organizações paramilitares, elas não pegavam leve de jeito nenhum, tá? Porque, por exemplo, entre eles tinha um poderoso grupo que hoje a gente conhece, todo mundo conhece, que é o Hamas. E esse grupo, ele foi totalmente violento na região, não só ele, mas outros grupos, tá, paramilitares, eles foram totalmente violentos na região de Israel, principalmente porque eles utilizavam um tão aterrorizante homem-bomba, tá? Então, pode-se perceber que o Estado de Israel não estava diante de um inimigo comum. Era um inimigo totalmente, né, diferente dos outros, apenas como se fosse Estado, exércitos de Estados formais, que agora era invisível. E foi aí que iniciou a ideia, tá, de Israel construir uma barreira, tomar uma medida tão incisiva, que eles estavam sendo realmente muito atacados. E aí, essa barreira, tá, que iniciou no ano de 2002, ela apresentava uma extensão de 121 quilômetros, tá, 8 metros de altura, e a cada 300 metros continham postos, ou seja, essa barreira, esse muro, ele era bastante protegido, tá? E para Israel, o muro em si tinha apenas a finalidade de proteger, tá, o Estado, de segurança nacional, toda essa questão de segurança de território e proteção de civis. Só que acontece que muitos daqueles que foram contra o muro falaram que Israel tinha apenas o objetivo de expandir, tá? Até porque muitos dos palestinos fizeram manifestações e não gostaram nem um pouco, até porque foram separados de suas famílias. Tipo, cerca de 450 mil pessoas foram isoladas. Então, é uma situação um pouco difícil de se dizer. Tipo, segurança de um lado, tá? Só que tem vidas do outro também. Toda essa problemática vai nos levar à Corte Internacional de Justiça, quando a Organização das Nações Unidas, tá, vai fazer essa reclamação, e nessa reclamação, tá, considera a anexação do Estado de Israel àquela localidade ilegal pela resolução número 242 da ONU. Ou seja, nem incluir o Oslo, tá entendendo? Isso é referente à guerra, tá? Como eu falei, que a gente iria retomar sobre a Guerra de 6 Dias. Isso é referente à Guerra de 6 Dias que foi travada, porque foi ali onde Israel teve a maior expansão, tá? Aquela que foi em 1967. Só que a resolução pedia para que Israel saísse daquelas regiões, porque não era de domínio deles, mas sim da ANP. Então, a resolução na verdade nunca foi acatada por Israel. E eles viviam naquela região de forma ilegal. Vale salientar também que, não em minhas palavras, tá, mas na questão do direito internacional, e isso a CIJ ela afirmou, tá, que a aquisição do território alheio, tá, ele não é permitido em contexto pós-guerra. Tipo, você não pode anexar terras, você não pode criar colônias em contextos pós-guerra, pois contraria convenções do direito internacional. E outra coisa, segundo a Corte Internacional de Justiça, Israel construiu um muro, tá, naquelas localidades, e pôs as colônias lá
Não apenas por uma questão de defesa, tá? Como a CIJ afirmou. Ela afirmou, tipo, como se fosse uma forma de legitimar e enfrentar um possível Estado, tá? No futuro, que viesse a surgir do Estado da Palestina, tá? Só que era legitimar aquela região que foi tomada pelos israelenses para que não fosse tomada deles. Além disso, os direitos palestinos, também dos palestinos, eles foram violados. Por exemplo, a autodeterminação das comunidades palestinas foi ofendida. A vida digna também, tá? A dignidade da pessoa humana, a integridade da comunidade e também interferiu no desenvolvimento econômico e social daquela região. Então você percebe que, além de toda a tomada de território que houve, famílias, pessoas foram prejudicadas de maneira direta. Na decisão da CIJ, o direito à legítima defesa não foi concedido a Israel. Isso porque, de acordo com a corte, tá? Na questão dos ataques terroristas, eles são diferentes dos ataques vindos do Estado, tá? Do Exército. Que aí sim configuraria uma legítima defesa do Estado em criar um muro, por exemplo. Só que isso, para muitos que observaram essa visão da CIJ, não acataram muito bem. Até porque existem duas correntes, tá? Existe a corrente estreita, que é a clássica, que é esse embate entre estados, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tá entendendo? Estados, exércitos de estados combatendo outros estados. E existe a visão mais abrangente, que é a visão da quarta geração, guerra de quarta geração, que deveria, tipo, para muitos ser acatado hoje em dia, que leva em consideração os ataques terroristas que no final do século XX e início do século XXI nós vamos tendo muito desses ataques. E, por exemplo, os Estados Unidos sofreu, mesmo antes da construção do muro, no 11 de setembro. E o que fica engraçado é que a ONU, o posicionamento da ONU em 11 de setembro, no caso do 11 de setembro, tá? Pela resolução 1368 de 2001, ficou do lado da legítima defesa dos Estados Unidos perante o ataque terrorista, a investida terrorista, tá? Então nós temos duas decisões que no caso dos Estados Unidos ficou com a corrente abrangente, tá? Nos moldes e conceitos da guerra de quarta geração, enquanto na decisão na decisão do caso do Muro de Israel ficou por parte estreita, tá entendendo? Pela corrente estreita, que é na guerra no caso da guerra tradicional. O que não bate, é algo que não bate. E que hoje deveria ser considerada a legítima defesa, sim, do Estado de Israel. E sobre o estado de necessidade, também a CIJ afirmou que não poderia elencar, pois existiam outros meios possíveis, tá, para que Israel contesse as investidas terroristas, não prejudicando de forma tão incisiva o direito dos palestinos. Então você vê que é um caso que é bastante delicado. E realmente é difícil de se tomar um lado, difícil de se tomar um posicionamento. Porque são tensões que são muito grandes. E diante de uma perspectiva pessoal mesmo, o muro, infelizmente, foi uma maneira de se lidar com o problema dos terroristas, tá? E só que também, infelizmente, cesseou o direito dos palestinos. Lembre-se lá da ofensa à autodeterminação das comunidades palestinas, da dignidade da vida da pessoa humana, na integridade da comunidade, tá? E na interferência do desenvolvimento social e econômico de uma região. E também Israel, tá? No caso, ele expandiu o território no caso da Guerra de 6 Dias, o que não pode perante o direito internacional. E construiu uma edificação também em região que deveria ser da Autoridade Nacional Palestina.
Isso fica claro o caráter ilegal, tá, do muro construído. E é diante disso que vem essa perspectiva pessoal da minha parte que o muro seria legal, tá? Apesar de ser uma resposta que eles encontraram na hora. E também, já que nós estamos falando disso, teve até bons resultados, tá? Segundo o Ministério da Defesa do Estado de Israel, teve um decréscimo de 90% no número de atentados terroristas. Então, você vê como é uma situação delicada, porque realmente são argumentos muito fortes dos dois lados, mas que o lado da mas do lado da questão do muro, tá, da ilegalidade do muro, ela fica muito mais presente, porque não justifica a interferência na vida do povo palestino diante da situação tão gravosa quanto essa. Então é isso, espero que tenha ficado claro o que eu quis passar nesses 16 minutos e obrigado.